Aos 75 anos, pensei que tinha sabedoria em viagens bem compreendida, mas um único encontro com medicamentos falsificados transformou minhas aventuras em uma lição sobre vigilância e preparação. Eu confiaria em meus instintos novamente? Enquanto me sento para refletir sobre minhas aventuras no mundo das viagens, os sons vibrantes de um mercado estrangeiro ainda ecoam em minha mente. Recordo-me das risadas das crianças brincando, dos aromas de especiarias preenchendo o ar e da calorosa recepção dos locais que me acolhiam em suas comunidades. Cada jornada abriu meu coração e minha mente para novas culturas, fazendo-me sentir vivo aos 75 anos. No entanto, com toda a alegria das viagens, também encontrei armadilhas imprevistas das quais todo idoso deve estar ciente, especialmente ao pisar em terras desconhecidas. É vital não apenas planejar as alegrias da descoberta, mas também se preparar para os perigos inesperados que podem surgir, como o episódio que mudaria para sempre a forma como encaro minhas viagens, o encontro com medicamentos falsificados. Tudo começou em uma charmosa farmácia escondida nas ruas de paralelepípedo de uma pitoresca cidade europeia. Os medicamentos estavam embalados de forma atrativa, cada um prometendo uma solução para os males comuns que encontramos ao viajar. Ingenuamente confiei nas recomendações locais, negligenciando verificar a autenticidade dos medicamentos. Pensei que com certeza um lugar que parecia tão acolhedor e convidativo não me levaria a um erro. No entanto, após apenas alguns dias, meu corpo reagiu de forma negativa. Foi uma lição aprendida da maneira difícil. Sempre faça sua pesquisa, especialmente quando se trata de sua saúde. Essa experiência singular acendeu uma chama dentro de mim para compartilhar esse conhecimento com meus amigos e companheiros de viagem, como meu vizinho cauteloso, mas atencioso, Fred Halliday. Fred, sempre preocupado com os IC, frequentemente levantava o assunto de permanecer vigilantes quanto aos nossos medicamentos enquanto viajávamos. Em uma tarde, enquanto tomávamos chá na minha varanda, ele expressou seus receios sobre encontrar prescrições falsas no exterior. Ele havia lido histórias de terror online sobre idosos que acabavam em apuros por confiarem em farmácias locais sem o devido contexto. Eleanor, ele disse, franzindo a testa, e se acidentalmente tomarmos algo perigoso? E se eu não tiver minhas prescrições disponíveis? Ele tinha um bom ponto. Naqueles momentos, percebi que uma comunidade solidária pode ser a melhor defesa contra desafios de viagem imprevistos. Eu incentivei Fred a fazer uma lista de farmácias que ele poderia verificar antes da partida, incluindo informações sobre como entrar em contato com nossos provedores de saúde para obter conselhos específicos para nossos destinos. Além disso, devemos considerar a importância de garantir que nossas apólices de seguro de saúde cobrem viagens internacionais. Esse detalhe crítico veio à tona durante uma conversa com nossa vizinha sempre atenciosa, Lila Shen. Lembro-me dela recontando uma vez em que um amigo próximo adoeceu enquanto fazia uma trilha na América do Sul. Os custos médicos se acumularam rapidamente quando ele descobriu que sua cobertura básica de seguro não se estendia além dos cuidados domésticos. Lila, com sua natureza protetora, aproveitou a oportunidade para nos educar sobre a verificação de nossos planos de saúde com antecedência, simplificando os detalhes muitas vezes complexos para os idosos. Ela enfatizou a importância de ter um seguro, que não nos deixasse desamparados em meio a uma crise médica. Um lembrete de quão empoderadora pode ser o conhecimento em nossas jornadas. Além dos nossos medicamentos e seguros, outro perigo oculto que paira sobre os viajantes mais velhos é o risco de doença de altitude. Várias das minhas aventuras me levaram a paisagens deslumbrantes em grandes altitudes, e nunca vou esquecer aquela sensação de tontura quando trequeei pela primeira vez nos Andes. Mal conseguia dar um passo antes que meu coração acelerasse e minha cabeça girasse. Felizmente, aprendi com o erro anterior a me aclimatar gradualmente às mudanças de altitude. Naquele momento, cercado por montanhas áridas e lindas, percebi a sabedoria de ouvir meu corpo. É essencial respeitar essas demandas naturais e não ultrapassar nossos limites.
Uma resistência afiada e a disposição de se adaptar podem fazer toda a diferença entre uma experiência inesquecível e um revés desafiador. Por fim, antes de arrumar minhas malas, tive que aceitar que viajar após os 70 significa ajustar nosso estilo de vida para permanecer seguro, sem sacrificar a alegria da exploração. Costumo lembrar meus amigos de como geralmente ignoramos os riscos de escorregar em terrenos desconhecidos, ou como a comida pode ser preparada de maneira diferente. As aventuras culinárias podem, inesperadamente, levar a desconfortos estomacais. Assim, encontrei valor em focar em uma dieta equilibrada enquanto estava no exterior, petiscando de forma consciente e sempre mantendo uma bolsa com lanches seguros e familiares comigo. Cada um desses passos me permitiu desfrutar das minhas refeições sem medo, mesclando aventura e cautela. Viajar não precisa ser uma experiência intimidadora. Pode ser uma celebração da vida, cheia de aprendizado, risos e conexões. Com essas lições em mente, sinto-me capacitado para avançar e explorar o mundo ao meu redor. Afinal, toda experiência que nos desafia pode também ser um trampolim para aventuras maiores. O que podemos aprender a seguir sobre como atravessar o globo de forma segura e confiante em nossos anos dourados? À medida que continuei minha jornada de compartilhar insights com Fred e Lila, frequentemente voltávamos ao tema dos perigos inesperados. Uma preocupação que pairava e frequentemente silenciava nossas risadas era o risco de golpes de viagem direcionados a idosos. A primeira vez que vivi um golpe foi em Veneza, onde um local simpático se aproximou de mim com uma linda história sobre o negócio de gôndolas da sua família. Ansioso para viver algo autêntico, eu o segui até um canal afastado das multidões, empolgado com a perspectiva de um passeio privativo. No entanto, quando cheguei lá, ele revelou um preço inflacionado, muito além do que eu havia lido. Aprendi da maneira mais difícil como o apelo da exclusividade pode, às vezes, levar a ser enganado, de forma bastante literal. É essencial pesquisar serviços confiáveis e sempre confiar em seus instintos, especialmente quando algo parece bom demais para ser verdade. Ao compartilhar essa experiência com Fred e Lila, vi suas expressões mudarem de ansiosas para empoderadas, lembrando-me de como é importante amplificar nossa sabedoria coletiva. Em linha com o combate a fraudes, não poderia falar sobre os perigos das viagens sem mencionar os crescentes riscos de hacking digital enquanto estamos no exterior. Com a tendência do Fred para ser cauteloso e meu entusiasmo por tecnologia, frequentemente discutíamos o quanto dependemos de nossos dispositivos para mapas, traduções e comunicação. No entanto, durante uma viagem, minha empolgação em compartilhar imagens nas redes sociais obscureceu meu discernimento. Acelerei para me conectar a redes Wi-Fi públicas enquanto explorava cafés pitorescos, sem perceber que minhas informações poderiam ser comprometidas. Foi um alerta quando percebi mais tarde que transações desconhecidas apareceram na minha conta bancária. A Lila interveio com histórias de sua mãe, que caiu vítima de tais fraudes. Ela enfatizou a importância de usar uma VPN e garantir que nos conectemos apenas a redes confiáveis. A essência da nossa discussão se resumiu a uma crença compartilhada. A vigilância no espaço digital é tão crucial quanto no mundo físico, especialmente para aqueles de nós que navegam por novos territórios. Outro aspecto crucial de viajar de forma inteligente é manter-se conectado com a família ou amigos em casa. Compartilhei com Fred e Lila uma vez em que fui para a Tailândia. Os mercados deslumbrantes e os templos impressionantes cativaram meu espírito. Mas eu estava completamente absorvido no momento quando meu celular morreu. Embora eu conhecesse bem a região, não poder me comunicar me deixou vulnerável. A adrenalina da aventura se transformou repentinamente em ansiedade ao sentir falta da voz familiar da minha filha, me chamando para saber como eu estava. Aprendi o valor de ter um banco de energia à mão, mas ainda mais, abracei a ideia de estabelecer uma rotina de comunicação regular. Agendar check-ins noturnos trouxe não apenas tranquilidade para meus entes queridos, mas também um âncora para mim enquanto explorava o desconhecido. Isso me lembrou que, mesmo ao abraçar novas experiências, manter-se conectado
proporciona um conforto que pode enriquecer nossas jornadas. À medida que nossas discussões se aprofundavam, começamos a explorar o poder da etiqueta cultural como mais uma camada de desafio ao viajar para o exterior. Fred revelou uma experiência desconfortável que teve durante uma excursão no Japão, quando acidentalmente violou um costume local ao não remover os sapatos antes de entrar em uma casa. A sensação de constrangimento o deixou inquieto por dias. Percebi que a simplicidade muitas vezes se esconde sob a superfície de nossas aventuras, mas é essa simplicidade que nos permite mostrar respeito e cultivar conexões com novos amigos. Compartilhei algumas frases básicas que me dediquei a memorizar antes de viajar para Paris, o que abriu conversas encantadoras com vendedores locais. Concordamos que aprender algumas cortesias fundamentais na língua local demonstra apreço e transforma um viajante em um hóspede valorizado. As discussões sobre etiqueta cultural nos lembraram que, embora certos aspectos das viagens possam ser assustadores, abraçar as nuances culturais enriquece nossas experiências e amplia nossas perspectivas. Nenhum tópico estava completo sem abordar a importância de manter-se fisicamente fit e ativo para combater os efeitos que as viagens podem ter em nossos corpos. Fred costumava brincar sobre a variedade de exercícios que nos propusermos a realizar em cada novo local, contrastando sua visão de alongamentos suaves com meu desejo por caminhadas aventureiras. Compartilhei como meu amor por explorar ruínas históricas na Grécia me fez perceber a necessidade de preparar meu corpo para as demandas físicas de viajar o mundo. Incentivei meus amigos a me acompanharem na construção de resistência por meio de caminhadas tranquilas e exercícios de alongamento suaves antes de partirmos para nossa próxima viagem. Ao falar sobre a beleza do movimento e a adaptação a terrenos diversos, não pude deixar de sentir uma onda de esperança percorrer nossas conversas. Fred e Lila pareciam ressoar com essa noção de que o bem-estar é fundamental, não apenas para viajar, mas também para aproveitar a vida plenamente. Ao finalizar nossa discussão sincera, incentivei Fred e Lila, assim como a mim mesmo, a seguirem uma filosofia importante. O empoderamento vem de abraçar a preparação e aprender com cada curva inesperada. Cada experiência serve como um trampolim para viagens completas e agradáveis. Meu cabelo grisalho e as rugas de expressão me lembram das aventuras que enfrentei, mas também ilustram a importância de compartilhar sabedoria. Com uma determinação renovada e camaradagem solidária, nos aventuramos na exploração do mundo, prontos para descobrir as lições que nos aguardavam. Que novos desafios e surpresas encontraremos em seguida neste caminho de emoção? A tensão estava apenas começando a aumentar. À medida que nossa conversa sobre os perigos de viajar evoluía, percebi que o comportamento ansioso de Fred estava se suavizando. Ele compartilhou um incidente que havia ocorrido durante suas próprias viagens, uma experiência que destacou a importância da sensibilidade cultural. Enquanto estava em Marrocos, Fred entrou em um mercado vibrante, deliciando-se com os têxteis coloridos e os aromas tentadores. No entanto, em sua exuberância, ele acidentalmente ignorou um costume local crucial, a forma de abordar a negociação. Ele descreveu o momento com vividência. Ele havia despejado seu preço inicial, sem perceber que as negociações exigiam uma abordagem mais respeitosa e sutil. O rosto do vendedor, que havia sido caloroso e acolhedor, se tornou frio, e a risada que preenchia o ar foi substituída por um silêncio pesado. Isso ressaltou para ele a nuance frequentemente perdida no entusiasmo, uma lição imersa não apenas em constrangimento, mas no anseio por conexão entre culturas. Não pude deixar de sentir empatia por Fred, lembrando-me de uma experiência própria, quando fui pego de surpresa durante uma visita à Turquia. Enquanto me preparava para embarcar em um ônibus para uma aldeia remota, acenei para o motorista com um sorriso animado, inadvertidamente fazendo o gesto de ok com os dedos, um sinal que lá significa algo bastante ofensivo. As reações chocadas dos outros viajantes me ensinaram a importância de entender os significados por trás de gestos aparentemente inofensivos. Compartilhei com Fred e Lila
o valor de fazer uma pesquisa prévia sobre normas culturais antes de embarcar em qualquer aventura. Os preparativos antes da viagem são tão vitais quanto arrumar as malas e fazer roteiros. Eles enriquecem a experiência e ajudam a evitar problemas que surgem de mal-entendidos. Concordamos que revisar saudações básicas e formas de cortesia, os termos usados para expressar gratidão ou pedir permissão, incentivaria um senso mais profundo de conexão, elevando nossas aventuras de mero turismo a trocas profundas. Essa discussão nos levou de forma fluida à importância da linguagem corporal como uma forma de comunicação não verbal durante as viagens. Fred, com suas percepções acadêmicas, observou o quanto de nossas interações é influenciado por sinais não verbais. Apenas um simples aceno ou sorriso poderia atravessar um oceano de diferenças e fomentar um senso de camaradagem. Usando minha recente viagem à Itália como exemplo, relatei como aprendi a imitar os gestos animados dos locais durante as conversas. Minhas tentativas foram recebidas com risadas e aceitação, em vez de confusão, enfatizando como esses pequenos esforços poderiam transformar a experiência. Encorajando Fred, sugeri que fizéssemos o hábito de observar e refletir sobre os costumes locais além das meras palavras, abraçando as nuances da expressão física em nossas viagens. Lila, sempre a cuidadosa nutridora, interveio dizendo que esse tipo de atenção não só aprofunda nossas experiências, mas também promove empatia em relação àqueles com quem compartilhamos o mundo, uma perspectiva encantadora que nos deixou a todos nos sentindo empoderados. Enquanto navegávamos pelo tópico das nuances culturais, não poderíamos ignorar as complexidades que cercam a comida e as práticas alimentares em diferentes países. Meu coração disparou quando lembrei do meu tempo na Tailândia, onde pedi sem querer pratos mais apimentados do que eu conseguia suportar, apenas para ser recebido por rostos encantadoramente divertidos, enquanto o vendedor ajustava o nível de picância de acordo com minhas supostas preferências. Foi um exemplo que destacou a necessidade de uma comunicação clara sobre preferências alimentares e restrições dietéticas, especialmente quando viajamos para regiões onde as culinárias locais podem diferir imensamente da nossa. Fred compartilhou uma história sobre sua intolerância à lactose, que transformou seu jantar na Itália em um quase desastre, até que ele aprendeu a importância de fazer perguntas e ser assertivo sobre suas necessidades. Decidimos que era sensato levar um pequeno cartão que descrevesse nossas restrições dietéticas no idioma local, uma ferramenta vital que poderia poupar futuros desconfortos e garantir que desfrutássemos das delícias culinárias sem receio. Curiosamente, nossa discussão tomou um rumo encantador quando Lila sugeriu incorporar aulas de culinária locais em nossos roteiros de viagem, não apenas para aprender sobre os sabores da região, mas também para mergulhar mais profundamente nas texturas culturais. A ideia ressoou conosco, com visões de nós mesmos rindo em cozinhas movimentadas ao lado de avós, preparando massa caseira ou aperfeiçoando a arte do sushi. Essas atividades poderiam realmente quebrar barreiras e transformar encontros com os locais em experiências significativas. Eu encorajei meus amigos a abraçar a espontaneidade em vez de planos rígidos, permitindo-nos a flexibilidade de explorar as ofertas culinárias locais e convites para compartilhar refeições, transformando cada viagem em mais do que apenas um carimbo no passaporte, mas uma tapeçaria de amigos e sabores tecidos com respeito e conexão. Enquanto concluíamos nossa rica conversa, o tema de abordar as viagens com curiosidade e empatia ressoou profundamente. Abraçar costumes desconhecidos ajudou a descascar camadas dos lugares que visitamos, revelando as histórias e a humanidade compartilhada por trás deles. Cada uma de nossas experiências, imersas em lições aprendidas e risadas compartilhadas, pintou um retrato do que significava trilhar os caminhos do mundo com corações abertos. Preparar-nos para nossa próxima aventura parecia menos um fardo ansioso e mais uma oportunidade empolgante de nos apresentarmos como embaixadores culturais, ansiosos para aprender e trocar.
A testa uma vez franzida de Fred relaxou, substituída por um sorriso gentil, enquanto os olhos calorosos de Lila brilhavam com antecipação pela próxima viagem à frente. Com uma crescente sensação de empoderamento nessa sabedoria compartilhada, sabíamos que estávamos prontos para abraçar cada nova experiência com coragem. Que histórias incríveis descobriríamos durante nossa próxima jornada? E como poderíamos desenterrar a tapeçaria cultural, tecida na própria essência do mundo que nos aguardava? Enquanto relembrávamos as facetas de viajar, a conversa naturalmente desviou-se para emergências de saúde. Era um tema oportuno, dado o caráter global de nossas aventuras. Lembrei-me de meu querido amigo João, que teve uma experiência aterrorizante enquanto caminhava nos Alpes suíços. Ele se sentiu extasiado com as vistas de tirar o fôlego apenas para sentir dores no peito que o forçaram a enfrentar um susto com a saúde a quilômetros de casa. Para seu alívio, ele havia investido em um seguro de viagem abrangente, algo que considerava uma mera formalidade até aquele momento. Este incidente se tornou seu apelo quando falava sobre a importância de ter uma rede de segurança, e eu fiquei fascinado por sua resiliência ao transformar um potencial desastre em uma experiência de aprendizado. Você nunca sabe realmente o quão longe você chegou até enfrentar um desafio, ele costumava dizer, despertando um senso de urgência ao mesmo tempo em que iluminava a importância de cuidar da nossa saúde durante as viagens. Lila sentiu em concordância, sua formação profissional parecendo entrar em ação enquanto enfatizava a necessidade de medidas preventivas antes de embarcar em uma viagem. Sempre carregue uma lista dos seus medicamentos, ela aconselhou, e certifique-se de ter o suficiente para a duração da sua viagem, além de um pouco a mais em caso de atrasos. Ela compartilhou uma anedota sobre uma vez em que ficou sem uma receita vital enquanto estava no exterior, e como aquele problema aparentemente menor se transformou em um turbilhão de ansiedade e frustração. Cada um de nós a sentiu com compreensão. O fato de que farmácias internacionais muitas vezes não serem confiáveis era uma verdade que todos podíamos reconhecer. A importância de registros de saúde confiáveis e de manter um resumo médico à mão tornou-se cristalina enquanto pesávamos nossas aspirações de viagem contra as realidades do envelhecimento. Sugeri que criássemos uma pequena bolsa de saúde, fácil de transportar, que incluísse detalhes sobre nossa saúde renal e cardíaca, alergias e qualquer outro histórico médico pertinente para fornecer a profissionais de saúde, caso fosse necessário. À medida que continuávamos a discutir a saúde, as apreensões de Fred ressurgiram enquanto ele refletia não apenas sobre os preparativos para emergências, mas também sobre a imprevisibilidade de retornar para casa após a viagem. A viagem pode acabar, mas as adaptações podem ser complicadas ao voltar para a vida cotidiana. Ele compartilhou pensativamente. Suas palavras nos convidaram a refletir sobre os aspectos emocionais e psicológicos ligados às viagens, uma verdade que muitas vezes ignoramos em nossa empolgação. Pensei sobre meu retorno da Nova Zelândia há alguns anos. Embora cada aventura tivesse me deixado enriquecido, eu senti uma saudade significativa que permanecia em meu peito. Joseph me mostrou a beleza de desabafar após as aventuras, compartilhando histórias com amigos e familiares e permitindo-se o espaço para absorver plenamente as experiências. Rituais de volta para casa, eu os chamava, enquanto explicava como compartilhar fotos e recordar nossas viagens poderia preencher a lacuna entre a aventura e a normalidade, nos ancorando de volta aos nossos entes queridos. Na calorosidade daquele momento, ofereci aos meus amigos um desafio. Vamos criar um diário de viagem para nossas desventuras e reflexões. Registrar nossas experiências pode ser uma liberação catártica e também uma maneira encantadora de nos prepararmos para a nossa próxima expedição. Cada um de nós poderia contribuir com suas histórias individuais, lições aprendidas, dicas de saúde e nuances culturais vivenciadas em nossas viagens. A ansiedade do Fred derreteu-se em empolgação à medida que ele começou a imaginar como preencher aquelas páginas em branco com esboços de ruínas antigas ao lado de iguarias caseiras.
Os olhos da Lila brilharam ao pensar nas receitas que poderíamos coletar. Talvez até preparando um banquete comemorativo temático para honrar nossas jornadas coletivas. Naquele instante, transformamo-nos de meros viajantes em cronistas de lições recheadas de risadas e diálogos enriquecedores, ponderando sobre como poderíamos inspirar outros em nossa comunidade que contemplam viajar nesta fase vibrante da vida. Enquanto nossa conversa começava a se encerrar, como o sol poente lançando um brilho quente em nosso encontro, parecia essencial levar conosco o senso de comunidade que havíamos formado ao acolher nossas experiências. Refletindo sobre as inúmeras possibilidades que nos aguardavam, cultivamos um renovado senso de propósito atrelado não apenas às nossas jornadas individuais, mas um ao outro. Vamos prometer nos apoiar nisso,